Boa noite. Boa noite. A vocês. Desculpa pela voz, a gente ainda está se recuperando, mas muito feliz por estar aqui hoje, né? Sempre que recebemos o convite da Vera, para nós é motivo de muita alegria, nosso irmão Osmar também. Devo perguntar se alguém vem à Casa Espírita pela primeira vez. Identifique-se para nós, por favor. Pela primeira vez. Pela primeira vez a esta casa ou a uma Casa Espírita? A uma? Então está estreando tudo hoje. Que coisa boa. Nosso compromisso aumenta. Então esperamos que a nossa linguagem possa possibilitar você bom entendimento. Tá? Assim a gente deseja. A leitura proposta sempre antes da palestra é o Evangelho, percebem? Né? Mas hoje não. Hoje nós trazemos um tema que está contido no capítulo 1 de A Gênese. A Gênese é a quinta obra da codificação de Kardec, a obra que fecha o famoso Pentateuco e nos traz explicações e amarrações maravilhosas, nos possibilita um real entendimento. Então eu pedi, se possível, que fosse feita a leitura da parte introdutória, que vocês puderam perceber a importância dada. É quase uma aula para nós sobre o que é o Espiritismo, né? Uma outra ótica, não a ótica introdutória, mas a ótica que fecha o que é o Espiritismo. E o tema que a gente separa hoje, o caráter da revelação espírita. Então nós iniciamos sempre colocando as coisas em ordem, isso é importante. Quando falamos do caráter da revelação, revelação, trazer de sob o véu, descortinar, trazer à tona, trazer ao brilho. Revelação. Então, qual é a essência da revelação que nos traz a doutrina espírita? Essa é a linha de raciocínio que nós vamos usar. Mas como a doutrina espírita é a chamada terceira revelação, e para muitos é uma prepotência, do espiritismo se intitular a terceira revelação divina, nós vamos colocar as coisas no lugar. Primeira das revelações divinas, nós precisamos trazer Moisés, ok? Na estrutura pedagógica que nos traz Jesus, o governador do nosso planeta, era necessário que Moisés, a seu tempo, trouxesse a todos nós uma noção muito clara das estruturas de justiça e de direito. Caráter da revelação de Moisés. Nos apresentar um Deus único e trazer as primeiras noções de direito. Nos traz, por fenômenos mediúnicos, os 10 mandamentos. Leis divinas, imutáveis, portanto perduram por todo o sempre, percebe? Como ela ainda norteia as nossas relações de vida e as nossas relações comportamentais em sociedade. Não matarás. Percebem a força que tem um mandamento desse? Por isso, justamente, mandamento, um ordenamento divino. E Moisés, um espírito de muita propriedade, com uma responsabilidade incrível, traz a espíritos recém-saídos do estado de infância. O que significa? Espíritos que tinham ali, há muito pouco tempo, deixado o formato de agir apenas por instinto e que passaram, dotados de inteligência, raciocínio lógico e contínuo, o exercício do livre-arbítrio. Uma ferramenta poderosíssima, talvez o maior das dádivas que a gente tem recebido de Deus. Nós estamos falando de aproximadamente 7.000 anos, 10.000 anos no máximo, aí, quando o homem é dotado de raciocínio lógico e contínuo. Isso é nada
diante do tempo de criação do nosso planeta e de formação. Nós somos praticamente planeta primitivo, toda a nossa existência. Isso tudo é muito forte ainda em nós. É só a gente perder um pouquinho o juízo que a gente volta para a nossa forma animalesca, né? A gente sai do corpo, a gente volta para esse estado, né? A gente perde a razão, a gente para, tem lapsos de raciocínio e age diretamente e absolutamente por instinto. E a nossa força instintiva, ela é avassaladora. Moisés tinha que lidar com espíritos recém-saídos desta condição, com pouco entendimento ou entendimento nenhum do que seria acreditar em um Deus único, não materializado numa figura, percebe? É um exercício da crença, é um exercício da fé. Esse é o caráter da revelação de Moisés. Para esta tarefa veio Moisés. Jesus, então, traz dentro da estrutura aqueles espíritos chamados gênios, dentro da própria Gênese, com a tarefa de novas revelações. De quando em quando, nós tínhamos revelações trazidas, assombrosas, maravilhosas, e que nos colocavam em adiantamento, porque nos punham a refletir. Toda a revelação precisa, para ser uma revelação, ter um compromisso com a verdade. Guardem isso. Então, quando você tem uma revelação, mas ela é permeada de desconfiança, permeada de dúvida, então se torna um componente aí, né, perigoso. Ok, dentre essas revelações todas, havia a necessidade de a implantação da lei de amor. Estávamos perdendo esta essência. Jesus, propriamente, então encarna entre nós, com essa tarefa, ou seja, o caráter da revelação do Cristo, que é a segunda revelação divina, a implantação da lei de amor entre todos nós. Perfeito? À medida que ele traz essa proposta, os que o antecederam revelavam, diziam, davam todas as dicas. E ele foi muito aguardado, ele foi muito esperado. Não havia dúvida quanto da chegada dele, percebam? Houve até um pouco, o João Batista e tal, mas depois as coisas foram para o lugar. Mas Jesus, por que Jesus não deixa dúvida de que ele era realmente o enviado de Deus com a tarefa magnífica da implantação da lei de amor? Porque não bastava só Jesus dizer, era preciso viver o que era dito. E aí é a diferença. Jesus então traz o seu evangelho, boa nova. Boas notícias novas, trazidas por Jesus no seu tempo. A quantidade de informações, a riqueza de conteúdo, a linguagem utilizada, metáforas, parábolas, que nos punham sempre em reflexão. Não dizia com clareza absoluta tudo o que queria dizer. Nos punha sempre a refletir, para que nós pudéssemos fazer o que é preciso, é necessário que nós entendamos. Jesus não trouxe para nós ordenamento. Jesus não nos dava ordens. Jesus apresentava a nós e nos punha a reflexão, para que o pleno exercício do livre-arbítrio avançasse. Nós somos detentores das nossas escolhas, à medida em que refletimos e nos adiantamos, se quisermos. A tarefa de Jesus
caminho absolutamente pedagógico, aí a forma como amoroso, brando, manso, mas com uma propriedade, com uma retidão inigualável. Então Jesus não só traz os ensinamentos de como vivermos a lei de amor, mas vive o amor todo orientado por Ele próprio. E nos dá dicas acima delas. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que sou o caminho, que sou a verdade, que sou a vida. O Espírito da propriedade de Jesus, quando nos revela, nos dá todas as pistas de qual caminho seguir. E esse caminho é um caminho que, de novo, a gente pode escolher. Mas, quando, pelo exercício também do nosso livre-arbítrio, não escolhemos este caminho, o caminho de dor, de sofrimento, se apresenta a nós como uma proposta pedagógica. Então, quando nós entendemos os elementos constitutivos da nossa história de fixação, fica mais claro conseguir entender comportamentos, atos e consequências. Olhar para trás e escolher, se nós quisermos, ressignificar tudo isso, entender de novo e tentar fazer de novo, de uma maneira melhor que eu havia feito. Esse é o processo evolutivo. Aprimorando, se instruindo, exercitando, para que nós erremos menos nas nossas escolhas e possamos avançar à medida em que nós quisermos e arrebanharmos para nós os elementos constitutivos que nos permitem, então, nos colocar em avanço. O Sermão do Monte, em especial, nos traz a tal receita da felicidade. Já pararam para pensar? A gente busca felicidade no mundo atribulado de hoje, a lugares, coisas, viagens, pessoas. Quando eu me casar, vou ser feliz. Quando não. Quando eu tiver filhos, eu vou ser feliz. Então, quando eu fizer a viagem com a esposa e os filhos, não, a felicidade é quando eu tiver que fazer comprar a casa. Mas isso tudo é tão difícil, meu Deus do céu, se eu soubesse. Mas eu acho que quando chegarem os netos, porque neto é só alegria, eu não tenho compromisso, eu posso estragar todos, né? Então eu vou ser feliz. E vivo atrás, em busca da felicidade. E a gente ainda tem extrema dificuldade de alcançar a compreensão de que a felicidade é a trajetória em si. E que vou sendo feliz. E que vou construindo a felicidade. E que vou aprimorando as minhas escolhas para que as escolhas sejam mais acertadas. E que vá me enchendo dessas virtudes. E que vá trazendo significado. E que o mundo material é esse então que precisa de revelação, percebe? Então, nesse sentido, quando nós ouvimos o Sermão do Monte, ele custa a fazer sentido para nós. Bem-aventurados os que são aflitos. Há quanto a gente não ouve ou não ouviu isso? Mas nunca parou para pensar o que significa bem-aventurados. E aflitos, então? Parece que é só felizes os que sofrem. Felizes os que buscam entender o sofrimento, os que têm sede de, os que têm ansiedade de. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que são brandos, os que são pacíficos, os que são misericordiosos, porque entenderam que o caminho proposto por Jesus é o mais seguro.
a escolha do bem e da caridade, porque ela afasta de nós o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho pressupõem que nós acumulemos para nós, de tudo e toda hora. O amor pressupõe que eu distribua, que eu multiplique, que eu compartilhe, quanto mais eu tiver. A tal vida abundante é eu distribuir tudo isso, porque recebo tudo isso em troca. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. Não que isso seja uma vantagem ou uma condição, é porque é o correto mesmo. E quando eu faço com desinteresse ou sem desinteresse, então há valor. Mas quando eu faço por desencargo, para cumprir o protocolo, então pouco valor tem. Mas não tem problema se eu começo pela filantropia. Não tem problema se eu começo tirando o selfie da marmita que eu entrego. Tudo bem. Que eu possa ir significando, que eu possa, pelos meus exemplos, ir contagiando todos aqueles que estiverem perto. Trago a família, trago as crianças, trago os sobrinhos, para experimentarem desde muito cedo o que é Deus, para que elas possam se encher. Trago Jesus para esse entendimento, o seu evangelho, as suas metáforas, as suas parábolas, a tal receita da felicidade. Apresento às crianças, para que elas tenham segurança quando elas estiverem sozinhas. E aí então eu vou entendendo o caráter da revelação divina. O que é a implantação da lei de amor na terra? É fazer aos outros tudo aquilo que a gente gostaria realmente que os outros nos fizessem. Mas a gente pode tentar escapar disso quanto quiser, não consegue escapar disso, gente. A simplicidade da forma de raciocinar. Olha como é justo fazer aos outros o que eu gostaria de receber. Então eu me esforço, eu procuro entender, eu faço o exercício da empatia. E a gente pensou em empatia tão equivocadamente por tanto tempo. Me colocar no seu lugar, velho. Mas eu coloco no seu lugar com o meu ponto de vista, velho. E me colocar no seu lugar e tentar enxergar o seu ponto de vista. Então eu acolho, velho, e te pergunto o que você precisa, querida. Em que eu posso te ajudar? E abro os braços largamente, abro o sorriso e aí te acolho. Aí a empatia, sabe, mais próxima. Entender a criatura humana que está do nosso lado e sofre. E tentar amenizar a sua dor quanto possível. Isso é amor. Isso é amor. Se preocupar com isso e dar valor a isso. Os bens materiais, que são importantes, continuarão sendo para o nosso desenvolvimento. Mas os nossos títulos e o que a gente tem é preciso ser compartilhado. Se estou mais rico, Osmar, preciso ajudar os mais pobres. Se sou mais inteligente, ensino os menos inteligentes. Se sou mais forte, protejo os mais fracos. É compartilhamento. É abundância de compartilhamento. Senão, o reino de amor não se instala. Percebe? Eu falo, mas eu não vivo, né? Como Jesus. Eu não vivo. E ainda uma série de coisas nós precisamos superar. Mas é possível que a gente, depois de todo esse tempo de trajetória, 2000 anos depois de Jesus, a gente ainda não tenha ideia do poder que nos dá o livre-arbítrio. As nossas escolhas. Nada
para nós é imposto. E todas as dificuldades que a gente passa, que a gente sofre de provas e expiações, são colheitas nossas. De tudo aquilo que nos foi permitido fazer, e com pouco entendimento, com pouca responsabilidade, nós não soubemos lidar com isso. Não tem problema. A gente arca com as consequências e se resigna. A gente agradece. Mas isso tudo ainda é distante, Eduardo. Era Jesus que você fala, meu amigo. A gente está longe de se equiparar a esse modelo maravilhoso. Então ele próprio nos diz que em algum momento futuro enviaria para todos nós o Consolador prometido. E aí muitos falam que o Espiritismo é muito prepotente, né? Para dizer que é o Consolador prometido, né? Será que Jesus não vai voltar encarnado? Quantos de nós que não esperam a vinda dele, será que já não vem? Contribuir com a obra codificada? Ele revela lá, quando da sua vida, que enviaria o Consolador prometido, o Espírito da verdade. Quantas mensagens não são assinadas como o Espírito da verdade, que depois é revelado? E atrás desse pseudônimo era ele próprio Jesus, aquele que vem para chefiar aquilo que seria para nós o que ele não pôde revelar a seu tempo. Assim como Moisés não pôde revelar tudo a seu tempo. Não havia ainda estrutura cognitiva para que nós pudéssemos entender. Então nós temos o Espiritismo, que tem como caráter da sua revelação a verdade. Como toda revelação deve ter o compromisso com a verdade. Para que então o Espiritismo pudesse ser questionado por todos, a qualquer tempo. Muito mais do que uma religião. O Espiritismo é ciência e filosofia. Essa é a estrutura que Kardec se utilizou para a codificação. E por que o Consolador prometido precisou deste tempo todo? Foi necessário que as ciências estivessem principalmente mais prontas. Tudo aquilo que pairava ainda de dúvida, basilar, precisava estar pronto para dar força e apoio à estruturação de Kardec. Antes ainda não seria possível. O apoio de uma ciência à outra. Como nós entenderíamos a criação sem a química? Como nós entenderíamos que fomos criados simples e ignorantes? É romântico falar que todos nós, criados por Deus, simples e ignorantes, sempre criados como? Qual é a nossa origem? O que é esse simples? E a gente remete. Quais os elementos mais simples que a gente conhece? Mais primitivos, mais basilares. E todo mundo olha lá. Quem tem essa resposta? Os átomos. E o aglomerado deles é que vai dando origem a tudo. Percebem? Sim, somos criados da forma mais primitiva. Então faz sentido termos passado pelo reino mineral, para que recebêssemos lá as impressões. É justo que passássemos pelo reino vegetal, para que as sensações fossem impressas em nós. Percebe as nossas conexões com a natureza? Quando a gente pisa em algo, quando a gente toca em algo, quando a onda do mar bate até no nosso joelho, aquilo transcende, percebe?
entender tudo isso e estar pronto para que a terceira revelação pudesse fazer presente. E o compromisso da doutrina espírita, o caráter da sua revelação, é um compromisso com a verdade, pré-anunciado por Jesus. As dúvidas que nós tínhamos, não, as dúvidas que nós temos. O que está para depois da morte? Ainda é. Eu posso ir para uma região, talvez eu possa ir para a colônia nosso lar, que é o desejo de todo mundo, né? Eu posso ir para uma outra colônia temporária, que é onde todo mundo quer ir, mas para o umbral mesmo, que é a maior das possibilidades, eu não quero nem estudar. Não quero nem imaginar que aquilo é uma condição mental que reflete o meu estilo de vida e que me traz sofrimento quando me deparo, então, com a minha consciência. Nossa, Eduardo, eu não entendi nada. Não dá mais para aceitar que depois da morte, não, que há uma vida só. E que depois dela, aguardaremos o juízo final. Fazendo o quê? Se formos bonzinhos, para cá. Se formos malzinhos, para lá. Não encaixa mais. Há muito tempo não encaixa. Mas que a condição criada por nós nos ameniza, nos atenua, quando recobramos o estado de toda a nossa consciência. Então o Espiritismo, sim, a terceira revelação, nos traz esclarecimento na questão 1 de O Livro dos Espíritos, o que é Deus. E isso é maravilhoso só por si, e não quem é Deus. Porque personificar a Deus é obra nossa. Deus nunca foi alguém. Mas o que é Deus? A pluralidade dos mundos e possível, estamos num universo tão gigante como esse, sabemos tanto, temos foto, né? Não tem mais mística agora, os telescópios estão todos aí, mandando foto para nós, mas só o nosso planeta é o que tem vida. Esse planetinha ridículo nosso, só ele tem vida, não dá mais para aceitar. E a nossa prepotência nos permite explorar, e ainda com pouquíssima condição de aceitação, porque o nosso modelo é encontrar vida tal qual a nossa só. É só essa hipótese que se admite. É só essa hipótese, como se as dimensões fossem absolutamente... Então percebam as teorias de Einstein, agora, sendo mais do que provadas todas, era preciso que as ciências estivessem prontas para dar sustentação às explicações, para que as coisas então pudessem fazer sentido e elas pudessem ser questionadas. Não é um campo só de fé, é um campo de raciocínio. E porque nós podemos refletir acerca de tudo isso. Então, o que é Deus? Existe vida além da terra? A pluralidade dos mundos habitados? As muitas moradas na casa de meu Pai? A pluralidade das nossas existências? O processo de reencarnação? A imortalidade da alma? Percebe? Todos esses aspectos trazidos e descortinados, ou seja, definitivamente nós temos entendimento de onde a gente vem, onde a gente está, por que é que a gente está, por que sofremos, para onde a gente vai. Quando a doutrina espírita revela tudo isso a nós, e nós tomamos disso como a nossa bandeira, de que fora da caridade não há salvação, é porque a recomendação do primeiro mandamento pressupõe que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, mas que eu devo amar o meu semelhante e fazer por ele como se fosse eu. Então o convite, após o rápido entendimento
revelação da doutrina. É que nós busquemos nos conhecer. Que nós possamos enxergar quão maravilhosos nós somos. Qual a capacidade de amenizar a dor do outro nós temos nas nossas mãos. Qual a capacidade de nós implantarmos a lei de amor nesse planeta que é para nós, nossos filhos e netos, vivermos juntos ainda, não para eles. Qual a capacidade que nós temos de desenvolver amor próprio? Porque se eu preciso dar aos outros o que eu gostaria de receber, mas não sei o que é amor, como é que eu distribuo? A melhor parte de mim em favor dos outros. Então buscar o entendimento de quem eu sou, de que eu sou um espírito imortal, não eterno. Eterno é Deus, mas eu sou imortal. Ganho a eternidade depois da minha criação. Como eu me desenvolvo, como deixo o homem velho para trás e vou ressignificando todos os dias com as minhas experiências, me tornando melhor, praticando o bem, a caridade, minimizando a dor dos meus companheiros, sendo resiliente cada dia mais, sendo resignado e encontrando a felicidade na trajetória, encontrando a felicidade na jornada. O Espiritismo nos possibilita um entendimento lógico sobre tudo isso. Saímos do campo, saímos da era da fé cega e entramos na era da fé raciocinada, com o entendimento melhor dos postulados da doutrina espírita. Daí para frente é o nosso livre-arbítrio. O resto é se a gente quiser. Então que a gente implante o reino de amor no nosso coração primeiro. Que a gente abrace Jesus, traga ele para o seio do nosso dia a dia. E sempre que tivermos dúvida, perguntemos como ele agiria nessa situação. Aí os espíritos benfeitores se encarregam de nos intuir. Bem? Muita paz e muita luz para você.